Olá, minha gente. Vim ler para vocês um pouquinho da obra do meu professor, Flávio Ricardo Vassoler. Ele é pós-doutor em literatura russa e este ano é comemorado o bicentenário de nascimento do Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. O professor Flávio Ricardo, ele é especialista na obra de Dostoiévski e recentemente escreveu esse livro onde ele faz excelentes reflexões sobre todas as obras de filósofos. Ele é formado em literatura comparada, mas também tem, parece-me que algumas disciplinas pagas pelo curso de filosofia, né, da Faculdade de Filosofia de São Paulo, a USP, o departamento chamado FEFELESH, e ele traz a compilação desse pensamento humano baseado na obra dos teóricos, os mais diversos teóricos. Aqui ele traz de Dostoiévski a Camus, de Goethe a Nietzsche, a Schopenhauer, ou seja, todos esses grandes filósofos e artistas da palavra, de alguma maneira, estão nesse diálogo do personagem Ricardo e seu pai. Ricardinho, né, ele começa como um garoto e diante desse romance de formação, que é um gênero da literatura, né, inaugurado pelo Johann Wolfgang Goethe, e o professor Flávio Ricardo Vassoler traz como se fosse um diálogo imaginário desse sujeito, né, dessa personagem chamada Ricardo, e o pai dele. Então, inicialmente a gente acompanha a fala de um garoto, uma criança, né, conversando com o seu pai, e esse personagem vai amadurecendo ao longo dos diálogos, ao longo da trama, ao longo do livro. O Flávio Ricardo Vassoler, ele é professor, dá aula num projeto chamado Faculdade Aberta, através do YouTube, e colabora com várias revistas literárias, também várias plataformas, e tem um currículo extenso de colaboração com revistas como a CUT, a Veja, a Carta Capital, e tem realmente muita experiência nesse trato com a teoria literária, com a literatura comparada, que é a área dele. Então, eu vou ler um pedacinho do livro do professor Flávio Ricardo Vassoler, trazendo mais essa leitura aqui para o canal, para que vocês possam conhecer esses autores e autoras que inspiram a nossa disciplina, o nosso trabalho de mergulhar na teoria literária, na arte, sobretudo através da literatura. Então, o capítulo chama Ética a Ricardo Nicômaco. Aqui, nitidamente, ele traz a ideia do pai que deixa um texto para o filho, né? O Nicômaco é exatamente esse outro personagem da filosofia clássica que merece, em Ética a Nicômaco, o legado do pai através da literatura, né? A escrita do pai é legada ao filho através de reflexões filosóficas, né? Então eu vou traduzir aqui o diálogo entre pai e filho desse capítulo chamado Ética a Ricardo Nicômaco. Pai, pai, fala Ricardo, o que é felicidade? Em seu cume, a felicidade resvala o paradoxo, êxtase e vertigem, concretização de um sonho e pulverização da alegria, como a areia fugaz do tempo. Reflexivos e mundanos, os franceses desencantam como ninguém o clímax da felicidade. Esbaforido e trêmulo, quem alcança o orgasmo vivencia a petite mort, isso é, a pequena morte. Ainda assim, pai, como cantou Vinícius de Moraes, é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Pintado como felicidade irrevogável, como tatuagem, ou pior, como cicatriz, o sorriso do palhaço se confunde com uma condenação perpétua, meu filho. Nesse sentido, e por falar no poeta que se lançou como poucos no mar revolto da Petite Mort,
Não nos esqueçamos de que Vinícius de Moraes também deu voz à melancolia cabisbaixa. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Ora, pai, isso parece uma ode ao medo e à covardia. Não à toa Mayakovsky sentenciou: é preciso arrancar a alegria ao futuro. Ah, Ricardo, a juventude faz a ode à hipnose de prata da lua como se não houvesse the dark side of the moon. No entanto, meu filho, nota bene, quem pousou há poucos dias uma sonda na superfície obscura da lua não foi a poesia, mas a implacável ditadura chinesa. Repare, é demais que Mayakovsky fala em arrancar a alegria ao futuro e não a pasmaceira do presente. Mas para seres breves como um estalar de dedos, o que é o futuro senão uma ficção ou uma aposta temerária? Por que não arrancar a alegria ao instante já, que é a coisa única que temos e que logo já não temos? Não está bem, né? Por fim, que o poeta revolucionário Vladimir Mayakovsky, cuja anatomia ficara louca, já que ele era todo o coração, se matou justamente com um tiro no peito. Que tragédia, pai! Não à toa os palhaços de Shakespeare e do cineasta italiano Federico Fellini têm o riso e a lágrima tatuados no rosto, como que a encarnar o patos da máscara teatral grega, enquanto metade da boca sorri, como a lua crescente, e a outra metade chora, como a lua, a nos minguar. Talvez por isso Carlos Drummond de Andrade tenha esmurrado o claro enigma da nossa encruzilhada com o desespero de quem pergunta: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora você? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José? José, para onde? E agora você, pai? E agora eu, teu filho, para onde? Ora, meu filho, eu não tenho respostas definitivas. Definitivas nesta vida, só as lápides. Mas creio que Aristóteles e Albert Camus tenham algo a nos dizer. Escuta só na Ética a Nicômaco. Vale frisar, Ricardo, que Nicômaco era o nome do filho de Aristóteles. O filósofo grego sentenciou com a decantada sabedoria que a felicidade não é a presença do prazer, mas a ausência da dor. O prazer, em sua natureza tão voraz quanto fugaz, acaba se impondo àqueles que só fazem buscá-lo com sofreguidão, de modo que, ao fim, ele passa a se alimentar de si mesmo e de nós mesmos. Paradoxal como a felicidade, o prazer tem, assim, uma natureza negativa. Já a dor, esse tormento encarnado, é a positividade odienta. Dela só se quer escapar, dela se foge como o diabo corre da cruz. Diferentemente, então, da insaciável busca pelo prazer, que faz o sujeito se ajoelhar em fetiche diante de seu objeto, a ausência da dor poderia trazer um enraizamento sábio ao chão da vida. Algo como o sorriso que acompanha a geometria trêmula e colorida de um arco-íris em uma tarde amena, ainda que não se trate de uma paixão febril e visceral à la petite mort. Pode parecer pouco, meu filho, mas nesta vida, que, salvo engano, é a única que vivemos, trata-se de uma sabedoria rara, algo vasto e singelo, com uma imensidão oceânica com que a rocha reverbera em sua suposta pequenez. E se a ausência da dor não me bastar, pai? E se demasiado febril e humano eu insistir em fazer tremular a bandeira vermelha da felicidade como o sangue que pulsa e ferve? Então, Ricardo, como bem sentenciou o escritor franco-argelino Albert Camus, será preciso imaginar Sísifo feliz. Ou será qual a sina de Sísifo, pai, para que seja necessário imaginá-lo feliz? Condenado pelos deuses a carregar uma pesada pedra morro acima, sem nunca poder atingir o cume para rolar o fardo montanha abaixo, Sísifo não pode simplesmente sorrir. Sísifo não pode simplesmente sentir o frescor da brisa. Sísifo, em suma, não pode simplesmente viver.
um aspecto ronda Sísifo a cada instante, o espectro da morte, ou pior, o espectro da consciência da morte iminente. Se Sísifo deixar de rolar a pedra para simplesmente viver, nosso Rolling Stone será esmagado. Mas ao fim, e Sísifo é obrigado a sentir isso a cada instante, nosso anti-herói finito será esmagado pela pedra de qualquer forma. Tragédia anunciada que faz com que Sísifo questione e pondere o sentido da vida, ou mais precisamente o sentido de continuar vivendo, a cada instante. É assim com o patos de que Vinícius de Moraes e Côncio, como Drummond, de que a lâmina fria e inequívoca da guilhotina se avizinha de nosso pescoço, que Camus sentencia que é preciso imaginar Sísifo feliz. Mas, pai, será que é possível imaginar Sísifo feliz? Eis um claro enigma, meu filho. Mas para mim foi. É e será possível, sim. Eu não me tornei teu pai, Ricardo Nicômaco? Até a próxima leitura, minha gente.